Histórias do Rei Arthur influenciam grandes aventuras há gerações, pois, para quem é fã de Dungeons e Dragons, seja da animação do Caverna do Dragão, seja dos filmes, e especialmente o filme recente que saiu, existe uma dica para quem quer pegar e assistir uma coisa mais sessão da tarde, brincadeira com a família, etc. Eu estou falando do filme Dragões de Camelot, lançado em 2014, e que, apesar de ser uma produção de baixo orçamento, inclusive com um cara de seriado de TV, se alguém falasse que é, na verdade, o episódio piloto de um seriado de televisão, eu entenderia e assistiria esse seriado depois, porque ele é bem gostoso de assistir. Quem dirigiu ele foi o artista Mark Lester, e um detalhe, ele tem 30 anos de carreira, metade em filmes de ação, metade em filmes mais leves, como Ataque Jurássico, Tubarões da Areia. Só que ele também tem um clássico cult menor, que é o Chamas da Vingança, a primeira versão do Firestart, o livro do Stephen King no cinema, da menina com poderes psíquicos capazes de controlar o fogo. E o que podemos aguardar dessa história, Luiz? Pois bem, se você já tá gostando e tá ansioso para saber o que eu vou falar, aproveita para dar aquele like aqui embaixo, gente. Pois bem, aqui o rei Arthur acabou de morrer, então sua meia-irmã feiticeira Morgana aproveita para realizar um feitiço capaz de libertar dragões e controlá-los, para assim tomar Camelot, o grande reino do rei Arthur. O filho de Arthur, então, é o único que consegue pegar e escapar, e precisa achar o lendário guerreiro Lancelot e, assim como forjar a espada Excalibur, que foi quebrada na luta contra os dragões, para finalmente libertar o reino, libertar sua mãe, a rainha Guinevere, e libertar também o mago Merlin. E assim começa a nossa jornada. E apesar de uma coisa ser mais simples, é bem interessante, pois a gente vê que existe um componente emocional na questão do Merlin, no qual realmente ele ficou bem chocado e abalado com a morte do rei Arthur, e isso foi uma coisa que foi muito importante para Morgana conseguir pegar e arrancar os poderes dele. Outra coisa importante é que existe uma questão complexa envolvendo a liderança do rei Arthur e do reino, pois ele reconhece os problemas que ele teve com o Lancelot, inclusive mesmo a rainha tendo traído o Lancelot, tendo traído com o Lancelot, o que não é spoiler nenhum, tá nas histórias do rei Arthur desde o século XV, basicamente, coisa de 500 anos atrás, não tem spoiler na minha opinião, e sendo que o filho dele tem que pegar e não apenas encontrar o Lancelot, ele encontra no trajeto vários guerreiros que demandaram do reino do rei Arthur, apesar de ainda serem fiéis em algum grau a ele, respeitarem muito ele, tanto que eles vão se aliando ao filho do rei, e ao mesmo tempo temos que convencer Lancelot a voltar para o reino depois de tudo que aconteceu. E junto com isso temos os dragões, já que aqui não é simplesmente, tem uma grande batalha final contra o dragão no final. Não, gente, a cada 15 minutos temos um dragão sendo enviado para Morgana para enfrentar os cavaleiros. Algumas vezes eles pegam, só conseguem pegar, escapar e sobreviver, e outras vezes eles conseguem elaborar toda uma estratégia completa para poder pegar e derrotar esses mesmos dragões. O que é muito interessante, pois na prática, cada dragão, e melhor ainda, em cada contexto diferentes, eles têm que pegar, elaborar um plano para dar um jeito de escapar do dragão, achar os seus pontos fracos, ver os recursos que tem, para então conseguir pegar e atacar ele de volta, e ver se consegue derrotar ele em algum momento, né? Então, cada dragão acaba tendo uma estratégia diferente, ao mesmo tempo do poder semelhante, justamente por causa do contexto diferente onde ocorre cada ataque, o que é muito bacana. E você vê que realmente a única forma de você matar assim de forma mais direta um dragão, simplesmente com uma espadada, seria com Excalibur, porém a Excalibur tá quebrada. Claro que não temos uma grande jornada, um mega ferreiro poderoso, né? Mas simplesmente eles vão até um artefato mágico conhecido, a famosa pedra de onde saiu a Excalibur, e tem que levar até lá para conseguir a pedra reforjar a espada. E os personagens vão evoluindo no meio do processo. O filho de Arthur, como
um líder, Lancelot voltando a ser um cavaleiro, e ainda por cima temos uma ótima personagem que é a arqueira, que é a única menina do grupo, porém ela não tem o papel de ser a menina sedutora do grupo. Ela é uma arqueira, ela é basicamente a sniper, a atiradora de elite do grupo, e ela vai evoluindo e crescendo muito como atiradora ao longo do filme. O que faz com que você dê a impressão de que as coisas estão crescendo e evoluindo, e você nunca sabe quais dos personagens que estão junto com os outros, quais os outros cavaleiros que vão se aliando ao filho do rei, que vão pegar e fazer e vão acabar morrendo nos combates de forma corajosa, né? Então, tudo isso vai acontecendo e crescendo. Até mesmo o Merlin tem um certo crescimento, já que ele precisa ultrapassar justamente essa dor da perda do rei Arthur para conseguir pegar e recuperar os poderes e ter a grande batalha final contra a Morgana. É claro que alguns podem se perguntar: será que tem algum dragão além do Rei Arthur? Inclusive, nunca li nada sobre os filmes. Pois bem, existem sim, mais precisamente 2 dragões nas lendas mais clássicas do Rei Arthur, lá do século 13 e 14. E o que acontece? Nessa história especificamente, ela ocorre anos antes, inclusive, do próprio pai do rei Arthur ser rei. E aqui o rei anterior não está conseguindo construir uma parte que ele quer do reino por causa que tem terremotos toda a noite que destrói as construções. Então os sábios do reino falam para fazer um determinado ritual com uma pessoa com sangue não humano para conseguir pegar e fazer parar os tremores. E eles acabam pegando o Merlin, porque para quem não sabe, Merlin nas histórias do rei Arthur, ele é visto várias vezes como tendo filho de uma mulher com um demônio. Só que a mulher ficou depois do bem, e então o Merlin ele acabou pegando e só herdando os poderes sem o lado maldoso do demônio. Por causa disso, que ele é tão poderoso nas histórias. Sendo que o que ocorre é que quando eles pegam Merlin, Merlin se mostra muito mais sábio do que os outros. Inclusive, a capacidade de ter visões do passado e do futuro é uma das habilidades clássicas do Merlin nos filmes, no melhor dizendo, nos livros, que algumas vezes é desenvolvido das mais diversas formas nos filmes. Sendo que o que acontece é que ele fala para escavarem em um ponto específico da construção, e lá eles encontrariam um lago que teria que ser drenado. Eles vão escavar, acontece que eles acharam o lago subterrâneo, e quando tiram água, saem 2 dragões que estavam o tempo todo brigando periodicamente lá dentro. Só que quando ele finalmente pegam e conseguem um espaço muito mais amplo com aquele buraco que foi feito, eles têm sua mega grande batalha final, do qual um dos dragões morre e o outro finalmente sai para ficar livre por aí. Então, com isso, deixa de ter aquela destruição do reino. Inclusive, seria bem bacana se no filme eles tivessem pego e feito justamente como o dragão que aparece como descendente justamente desse dragão que escapou de Camelot. Porém, de qualquer forma, há com isso pelo menos uma basezinha para dizer que existem dragões escondidos em Camelot. E aqui fica 2 coisas interessantes do filme, que a Morgana invocar um dragão, fica bem claro que ela usa o tempo todo um feitiço e que existe uma certa dificuldade, inclusive até mesmo de forçar os dragões pela força de vontade deles a cumprirem os planos dela. E a outra coisa interessante é em relação a Excalibur, que ela quebra logo de cara com os dragões, bem naquela coisa do tipo, você tem que ter um mínimo de habilidade para usar uma arma, por mais poderosa que ela seja, senão ela vai ser destruída, né? Então, essa coisa de que não é simplesmente força bruta, mas sim estratégia, planejamento e precisão de ataque para você pegar e realizar não apenas o combate, mas qualquer coisa, é acentuado ao longo do filme todo. Sendo que, para quem quiser assistir, está disponível em várias plataformas gratuitas, de forma oficial, inclusive dublado. E aqui fica a curiosidade: pegaram uma equipe de dublagem bem bacana. Inclusive, todo mundo
do que é antigo como eu, deve reconhecer a voz do Lancelot como sendo a mesma do clássica do Yoga de Cisne, de Cavaleiros do Zodíaco, gente. Que é a mesma voz também do Guerreiro do Mal do Shadow Moon, do clássico Kamen Rider Black também, né? Então, fica a minha dica. Se quiserem outras, coloque aqui embaixo outros filmes também de fantasia medieval que vocês curtem, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!